Vamos hoje ouvir, escutar e preparar o nosso coração para receber a palavra do Senhor. Posso orar pela sua vida? Vamos, estenda a mão para cá. Senhor, nós queremos agradecer a Ti pela vida do pastor Henrique. Queremos Te agradecer porque o Senhor é bom. E é o Senhor quem marca encontros. E nós sabemos que Ele só está aqui porque faz parte do Teu propósito e do Teu plano. Cuida da sua filhinha, da sua família, que está no Rio de Janeiro. Obrigado pela disposição dele de estar aqui em São Paulo conosco. Usa-o na instrumentalidade com a qual o Senhor o tem levantado neste tempo, para abençoar as nossas vidas. Nós abençoamos a vida do teu filho, em nome de Jesus. Pastor, fica à vontade, o microfone é do Senhor. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, para ser abençoado, para ser ministrado e pela graça de Deus também ter a oportunidade de compartilhar a sua palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 42, e eu quero falar sobre consolidação. Obrigado. Diz assim a palavra de Deus: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Podemos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas, pela presença de Jesus, não somente no passado, não somente na nossa memória, não somente nas histórias da Bíblia, mas, sobretudo, obrigado pela presença de Jesus vivo, ressurreto e em nosso meio, aqui e agora. Eu quero me colocar humildemente nas Tuas mãos, na dependência total do Senhor, para que a Tua palavra se manifeste, para que o Teu bem-querer seja ministrado à igreja como um todo e a cada pessoa na sua singularidade, mas que a Tua vontade seja feita, que o nome de Jesus seja glorificado e que a igreja, por Tua graça, seja edificada para a nossa alegria em ouvir a Tua voz, para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Consolidar na fé é o tema que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. E, em primeiro lugar, a partir dessa memória de Atos, olhando para a experiência ali das primeiras comunidades cristãs, eu percebo a necessidade da gente consolidar na fé a partir da perseverança no ensino da palavra. Quando em Atos tem essa memória, ali se diz que eles se dedicavam no ensino
dos apóstolos. Ensino que remete à palavra. A palavra que aparece como raiz, a palavra que aparece como referência, a palavra que aparece como inspiração, a palavra que aparece como horizonte. Nós temos a palavra como raiz, a palavra como referência, a palavra como inspiração, a palavra como horizonte para as nossas vidas. Aquela comunidade se formava em torno de um ensino desta palavra viva, um ensino sobre a vida, os efeitos da vida, os sinais da vida de Jesus Cristo de Nazaré. E nesse ponto, eu quero acrescentar que a palavra é mais que o texto. A palavra se revela a nós por meio do texto, mas a palavra é para além do texto. Dou um exemplo. Quando no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, um doutor da lei chega para Jesus e faz a ele um questionamento, ele pergunta: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E lá em Lucas, no capítulo 10, verso 26, Jesus responde fazendo uma pergunta para aquele doutor da lei, para aquele homem que conhecia muito bem a tradição bíblica da época, ele conhecia muito bem os textos da época. Jesus, então, pergunta para ele: o que está escrito? Mas não só. Eu quero me atentar à segunda pergunta que Jesus faz, que está lá em Lucas 10, no verso 26. Porque Jesus não pergunta apenas o que está escrito. Ele pergunta também como você lê. Percebem a diferença? Porque na primeira pergunta, nós temos um problema, se nós só ficarmos com ela. O que está escrito? Ponto final? Então você vai ao texto pelo texto, pega o texto e faz o que quer com o texto. Mas tem uma segunda pergunta: como você lê? Como você interpreta? Como você olha para o texto para dali tirar a raiz, a referência, a inspiração e o horizonte? Porque não basta ter o texto decorado, é preciso perceber a vida ali manifesta, o sinal de Deus que há na tradição bíblica, no texto bíblico. Porque senão nos tornamos especialistas, pretensamente especialistas do texto, mas mortos no espírito, insensíveis, indiferentes, decodificando letras, mas não entendendo a revelação de Deus. Então não basta saber o que está escrito. É preciso uma segunda pergunta que abre uma outra questão: como você lê? Qual é o seu olhar? Porque nós estamos percebendo que os primeiros cristãos, as primeiras cristãs, perseveravam em quê? No ensino dos apóstolos. Tem um ensino na igreja, tem uma palavra que é referência, que é raiz, que é inspiração, que é horizonte, é em torno da palavra. Mas em torno da palavra, em torno do texto, pelo texto, sem sensibilidade, sem oração, sem interpretação genuína, singela e amorosa, quantas maldades já foram feitas na história? Em nome de quê? Do texto, em nome de Deus. E assim escravizaram o povo negro. E assim dizimaram os povos indígenas. E assim colocaram mulheres nas fogueiras. E assim castraram a corporeidade e a sexualidade das pessoas, sempre em nome de um texto. Porque idolatraram o texto, mas não perceberam no contexto geral a revelação de Deus. Então, na parede da Casa Grande, onde ficava o senhor escravocrata, na época do Brasil colônia, símbolo do poder econômico, símbolo do privilégio,
símbolo do poder do homem sobre a mulher, símbolo da escravidão. Na parede dessa casa grande, muito provavelmente, tinha uma cruz. E em cima da mesa daquela casa grande, possivelmente uma Bíblia aberta. O texto. Mas Jesus olha para aquele homem e diz: não me diz apenas o que está escrito. Me diz como você lê o que está escrito. Porque é aí que se define se você entende ou não a palavra. E eu gostaria de sugerir, com muita humildade, sensibilidade, pedindo a Deus o devido discernimento, que a gente sempre leia o texto, contextualizando o texto. Não tem uma beleza na Bíblia, justamente por isso? Quer ver? Pega o Evangelho de Mateus. Apenas um exemplo. O Evangelho de Mateus, ele é escrito dentro de uma cultura judaica. São judeus se convertendo ao Evangelho, crendo em Jesus. Como começa o Evangelho de Mateus? Com uma genealogia, tentando mostrar que Jesus é da raiz de Davi, cumprindo um critério muito importante da expectativa sobre o Messias. Mas essa é uma pergunta, essa é uma questão tipicamente judaica. Ou seja, o texto é escrito dentro de um contexto específico, de uma comunidade específica, respondendo a uma questão específica. Eu quero te mostrar que Jesus é da raiz de Davi. Está aqui o esforço genealógico para mostrar isso. Pega o Evangelho de João, o último a ser escrito. Ele já é escrito no contexto grego. Ele não tem as mesmas exigências, as mesmas perguntas, as mesmas demandas de uma comunidade judaica. Pega o primeiro capítulo de João, portanto, e compara com o primeiro capítulo de Mateus. Qual é a preocupação do Evangelho de João com a genealogia de Jesus? Nenhuma. Por quê? Porque não era uma questão para aquelas pessoas. Se em Mateus o princípio é uma árvore genealógica, em João, como é que começa? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Vai descendo, descendo, descendo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é o verbo? O logos da cultura grega. Percebeu que o texto mudou de acordo com a especificidade do contexto? Apontando para a mesma verdade, Jesus. Mas com uma linguagem diferente, com um olhar diferente, com uma abordagem diferente, com uma memória diferente. E isso é bonito na Bíblia. Essa variedade, na Bíblia tem poesia, na Bíblia tem canto, na Bíblia tem livros de sabedoria, na Bíblia tem narrativas, tem gêneros literários diferentes. Por isso que a leitura fundamentalista é simplória, porque ela tira do nosso olhar a beleza da pluralidade que há na Bíblia. Nós nos tornamos idólatras. Em que sentido idólatras? Idolatramos o texto e não adoramos o Deus do texto. Morremos com o texto na mão, mas não compreendendo a profundidade da revelação. Portanto, perseverar, consolidar, enraizar na fé em Jesus é ter a palavra como raiz, como referência, como inspiração e como horizonte. Nós somos da palavra, mas não fazemos uma leitura mesquinha, simplória, que se apega à vírgula enquanto anula a ação do Espírito. É preciso contextualizar o texto. Uma outra sugestão singela: ler toda a Bíblia a partir de um critério máximo, chamado Jesus. Nós somos cristãos, nós somos cristãs. O que significa isso? Que para nós, Deus se revelou em Jesus. Jesus é a palavra encarnada, é a palavra em movimento, é o texto mais vivo que existe.
Portanto, a maneira de interpretar a Bíblia como um todo, além de contextualizar o texto, para nós é ter Jesus como o filtro interpretativo. Jesus como a lente através da qual eu vou buscar o entendimento de toda a tradição bíblica. Amém? É ter o cuidado da leitura contextualizada e o cuidado da leitura centrada na pessoa de Jesus. Uma terceira sugestão para a gente se consolidar na palavra: fazer uma leitura comunitária. Gosto da tradição bíblica. Essa noção de pessoas escrevendo isoladamente é uma tradição moderna. Na época, não era bem assim. A gente tem Evangelho de Mateus, Evangelho de João, mas cuidado para não achar que é uma produção individual. Essa noção de produção individual não havia na época. Os textos bíblicos são produções, sobretudo, comunitárias. Aliás, antes da escrita tem a tradição oral. O que significa isso? Que a Bíblia é a história de povo, mais do que pessoas isoladamente. A melhor forma de ler a Bíblia, evidentemente, tem a sua devocional, tem a leitura no seu quarto, tem as suas experiências pessoais, singulares com Deus, lendo a Bíblia. Mas é muito importante a gente ter como tradição uma leitura comunitária. Ler comunitariamente é mais do que ler junto, ler ao mesmo tempo, mas é trocar experiências para que juntos possamos crescer no nosso entendimento individual e coletivo sobre a Bíblia. A Bíblia é produção de povo, comunitária. A melhor forma de interpretá-la é do mesmo jeito. É comunitariamente, é trocando olhares, trocando percepções, se deixando tocar pela leitura do outro. Eu, na minha construção de fé, de espiritualidade, de relacionamento com Jesus, muitas vezes eu vi jovens e adolescentes amargurados, em crise profunda, porque não encontravam na igreja um espaço para conversar sobre a Bíblia. Só podiam sentar, ouvir e se calar. Dúvida não vem de Deus. Olha, eu quero dizer que eu não concordo com isso. Porque essa coisa de dizer que qualquer dúvida vem de Deus, é quase que anular algo que Deus nos deu. A capacidade de pensar. Então você cria uma massa de pessoas que fica se matando por dentro. Não, que a igreja seja o espaço da crise compartilhada. Que a igreja seja o espaço em que a dúvida possa vir. Que a fraqueza possa chegar. Esse texto eu não entendi. Esse outro texto eu sequer concordei. Diga. Mas que a igreja não seja o espaço que interdita o seu pensamento. Silencia as suas questões. Porque todas as respostas estão prontas. Porque senão a gente cai no risco, eu já caí nisso, de ler a Bíblia para repetir para mim mesmo tudo que eu já sei. Ou seja, a leitura bíblica perde o encanto da novidade, de perceber novos detalhes, de me deixar tocar por histórias que até então eu não entendia, de ver a história a partir de um outro ponto de vista. E quando eu me abro para isso, em comunidade, em comunhão, a leitura bíblica ganha vida, ganha dinâmica, eu aprendo com a experiência do outro. A igreja não me cala, não me interdita, ela me deixa colocar as minhas questões existenciais, as minhas brigas com o texto, a minha falta de entendimento de uma coisa ou de outra. Mas se há um espaço bom para crescer, amadurecer e deixar a fé se fortificar, ora, que seja a igreja de Cristo.
Fé amadurecida não é fé baseada em certeza absoluta. Costumo dizer quase o contrário. Se você tem certeza demais, é porque você precisa de pouca fé. Parece estranho, mas a fé transita na dúvida. Eu não tenho fé de que o púlpito existe. Eu tenho certeza. Não preciso de nenhum esforço de fé. Mas eu gosto de deixar Deus fora do meu domínio. Eu não tenho controle sobre Ele. Eu não defino onde Deus começa e onde Deus termina. Tem que haver um espaço de surpresa, de humildade, de despreendimento do que eu já sei, para que eu possa crescer com a minha comunidade no entendimento da palavra. E por fim, a minha sugestão é que o critério para a leitura da Bíblia, para que a palavra seja o nosso horizonte, como foi para a primeira comunidade cristã, é que nós temos o critério da vida, o critério da dignidade humana. Então, resumindo, eu fiquei muito impressionado com a organização desta igreja. Eu estava conversando com a pastora, eu recebi o esboço da minha própria mensagem. Eu falei, nossa, fiquei pensando assim, não posso inventar muito, porque as pessoas vão meio que acompanhar mesmo. Mas então, seguindo essa lógica de organização, que eu gostei muito, eu falei sobre a necessidade de contextualizar o texto, a necessidade de submeter o texto à revelação máxima para nós, que é Jesus, o critério comunitário e, por fim, o critério da vida, da dignidade humana. Como assim? Daí eu vou fazer como Jesus fez. Marcos capítulo 2 é um exemplo. Porque Jesus começa a colher espigas junto com seus discípulos em pleno sábado. Jesus faz curas em pleno sábado. Mas alguém tinha um texto na cabeça. E em nome desse texto na cabeça, muito bem decorado, automaticamente repetido, chegou para Jesus e disse, você está errado. Por quê? O famoso está escrito. Por que você está colhendo espigas com seus discípulos em pleno sábado? O que Jesus fez? Olha que interessante. Ele usou o texto. Você não conhece a história do rei Davi? Quando ele entrou num lugar do templo que era proibido, pegou pães que só os sacerdotes podiam tocar. Não só pegou, como comeu. Não só comeu, como deu aos seus companheiros. E por que ele cometeu essas irregularidades? Por que ele fez essas desobediências? Sabe por quê? Porque ele estava com fome. Sabe por que eu estou colhendo espigas? Porque eu e os meus amigos, eu e as minhas amigas, nós estamos com fome. E antes de guardar o sábado, eu vou guardar o meu estômago. Fica com o seu texto, eu vou ficar com a vida. Eu vou ficar com a dignidade humana. E Jesus ainda arremata, porque lembra, não basta dizer o que está escrito, como você lê. Jesus diz, mas calma aí, a origem do sábado é justamente o quê? O descanso. A origem do sábado é tirar o ser humano de uma lógica de opressão, de trabalho pesado. É um protesto contra o regime babilônico, eu quero folga, eu quero férias. 13º, reajuste anual, acima da inflação. Mas é verdade, sabe o que acontece? Os doutores da lei estavam tão especializados no texto, que esqueceram o sentido do texto. A origem do sábado é a vida, é cuidar da vida, é dar fôlego e descanso à vida. Eles pegaram o texto, se esqueceram do contexto,
perderam de vista o sentido e transformaram o texto em peso, em carga, em culpa, em vigilância moral sobre os outros. E Jesus arremata: não foi o ser humano feito para o sábado. O sábado é que foi feito para o ser humano. Não pegue uma tradição e imponha goela abaixo às pessoas. Porque se há alguma tradição que vem de Deus, não é para oprimir, é para dar alívio, não é para aprisionar, é para libertar. Vocês estão salvando o texto. Mais importante do que salvar o texto é cuidar de gente. É promover liberdade, é deixar que a vida seja plena. Estou com fome, vou colher espigas e vou comer. Em pleno sábado. E o rei Davi também fez lá suas irregularidades sob a ótica da religiosidade morta. Mas ele estava com aquela desobediência, obedecendo à vontade de Deus. Me fiz entender? Vou até beber água. Portanto, que possamos, como a primeira comunidade cristã, consolidação é se consolidar mais, é perseverar mais na palavra. Com contextualização, tendo Jesus como critério, em comunidade, e sempre nos perguntando: nossa leitura da Bíblia promove ou não promove vida plena? Porque esse é o critério. Porque, infelizmente, dói o coração o que já se fez e o que se faz, em nome desse texto, que nós chamamos tão docemente de palavra de Deus, é muito triste. Quantas mentes angustiadas, quantos corações angustiados, quantos corpos massacrados, sob a tutela de um texto. Seguindo em frente, serei agora mais sucinto. Consolidar na fé é perseverar na comunhão. Diz o texto em Atos que eles não só se dedicavam ao ensino dos apóstolos, portanto, a essa palavra, eles também perseveravam, se dedicando à comunhão, e essa comunhão vai sendo qualificada, caracterizada ao longo do texto. Que comunhão é essa? O que ela implica? O partir do pão, eles se mantêm unidos, eles têm tudo em comum, eles repartem os bens, ninguém fica em necessidade no meio deles. Repara que tem uma caracterização da comunhão. E sabe o que é interessante? Por que é necessário perseverar na comunhão? Tem uma história da biologia, da natureza, que me ajuda a entender isso. Tem uns porcos espinhos, salvo engano, no norte do Canadá, um ambiente muito frio. Eles só sobrevivem porque, em determinados momentos, eles se juntam, e quando eles se juntam, eles trocam calor, conservam temperatura, e por isso sobrevivem ao inverno. Entendeu? Só tem um detalhezinho. São porcos espinhos. Ou seja, eles se machucam. Mas só assim sobrevivem. Comunhão fácil, atenção que eu vou dizer, comunhão fácil, que nunca exige reparo, nunca exige reconciliação, nunca exige perdão, não é comunhão. É pura superficialidade. Ou seja, todo relacionamento tem que passar pelo teste de um perseverar. E aqui estou falando como igreja, como comunidade. Há uma demanda de
perseverar na comunhão. E fica muito evidente aqui no texto essa coisa da refeição. Nós gostamos de refeições. E eles também. E na simbologia judaica, isso é muito bonito, eu aprendi recentemente, assim com mais acuidade, com mais detalhamento. Na simbologia judaica, a refeição em casa é um ato muito profundo de amizade. Uma coisa é, vamos tomar um café em algum lugar. Outra coisa, com outro significado é, quer jantar em minha casa? Essa coisa da refeição em casa significa, em determinada tradição judaica, venha compartilhar de um mini santuário onde vou celebrar com você a nossa amizade. Portanto, quando a gente lê no texto, a partir do contexto cultural da época, que eles faziam refeição de casa em casa, era muito mais do que uma coisa pontual. Chega mais, passou por aqui, entra. É mais do que isso. A hospitalidade é algo profundo na tradição bíblica. É espiritual. É abrir um lugar da casa mais do que da casa. É abrir um lugar do coração para receber um outro, para partilhar com este outro uma intimidade profunda, para fazer desta amizade um santuário onde Deus é cultuado. Consolidar na fé é consolidar na palavra, mas é também consolidar na comunhão. Nessa comunhão profunda que exige perseverança. E que tem na refeição o símbolo de que nós abrimos a nossa vida para a presença do outro, para a existência do outro. Daí eu vou a João, capítulo 13, verso 35, e tem um dos versos mais lindos da Bíblia, para mim. Porque quando chega no capítulo 13 do Evangelho de João, é muito interessante você perceber o seguinte: Jesus, na narrativa do Evangelho de João, percebe que está chegando o fim. Ele começa a usar expressões como é chegada a hora. Ele tem uma certa consciência de que o Império Romano está chegando perto dele. E é muito interessante que, a partir desse momento, Jesus começa a enfatizar um ensinamento com os discípulos. É mais ou menos assim: eu ensinei um monte de coisa para eles e para elas, mas eu estou indo embora, eu vou morrer. Chegou a hora de dizer para eles o que importa. Ou melhor, o que é mais importante. João capítulo 13 marca essa transição narrativa. Você percebe que a partir desse capítulo, a consciência de Jesus sobre o fim da sua vida está aumentando. E à medida que ele percebe que o fim da sua vida está chegando, ele começa a enfatizar algo para os seus discípulos. Que algo é esse? Primeiro, ele vai e lava os pés dos discípulos. O que é uma atitude revolucionária. Ele é o mestre, ele é o líder do movimento, mas é ele quem se ajoelha para servir. E nesse contexto ele diz: eu dou um mandamento novo para vocês. Amem uns aos outros a partir de um critério, de um parâmetro, de um referencial. Como eu amei vocês. E então chega no verso 35. Nisso, todos conhecerão que vocês são os meus discípulos e as minhas discípulas. É porque, infelizmente, o texto está escrito numa cultura patriarcal, então sempre que universaliza é pelo masculino. Mas nisso todos vão conhecer que vocês são meus e são minhas. Como? Se vocês amarem uns aos outros. Em outras palavras, nós não seremos reconhecidos como quem caminha com Jesus pela nossa ortodoxia, pela nossa doutrina,
pelos nossos ritos, pelos nossos templos. O que marca, o que deve marcar pulsantemente a vida de quem caminha com Jesus é a capacidade de amar incondicionalmente. É muito triste perceber quando a igreja quer ser conhecida pelos seus ritos e pela sua moral, e não pela sua capacidade de servir, de cuidar, de quebrar preconceitos. Tem uma história que o Brennan Manning conta no livro O Evangelho Maltrapilho, de um pecador que chegou no céu, o céu é o lugar dos pecadores, que pela graça adentram o reino de Deus, e ele reclamou: Senhor, me excluíram da igreja, não me deixaram entrar. E Deus diz assim: mas você está reclamando de quê? Também não me deixaram entrar. Porque à medida que a igreja prefere julgar do que acolher, ela não está só expulsando as pessoas, ela está tirando Deus de dentro dela. Portanto, eu não queria que a palavra amor ficasse no vazio aqui. Isso pode soar muito simplório. Nisso todos vão conhecer que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Que legal! Esse amor aqui tem conteúdo. Esse amor aqui tem consistência. Esse amor aqui é de quem acabou de se ajoelhar, abrir mão de privilégio para lavar os pés dos seus discípulos. Esse amor aqui é de quem fez refeição com as pessoas de má fama. Esse amor aqui é de quem impediu o apedrejamento de mulheres. Esse amor aqui é de quem viu num publicano opressor a possibilidade de um coração arrependido. Esse amor aqui é de quem na cruz diz: Pai, perdoa os meus assassinos. É um amor com ética, é um amor que se materializa. Se eu fosse definir amor, tentativa difícil, fadada quase ao fracasso. Amor é a capacidade de ver o rosto de Jesus no rosto do outro. É o Cristo que grita na humanidade, que aparece no rosto do sem-teto, no rosto do sem-terra, no rosto do opressor. Há o rosto de Cristo. Ir ao encontro do próximo é ir ao encontro de Cristo. Isso é muito profundo, não há explicação humana. Eu só posso pedir a Deus que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para a concretude deste amor. E o que isso é capaz de fazer no mundo. Os altares que podem ser erguidos, os jardins que podem ser cultivados, as vidas que podem ser impactadas, não por uma igreja com uma carga moral hipócrita, mas com uma atitude de desprendimento, de serviço, de amor. Que Deus nos dê a visão, então, de como esse amor pode se manifestar nos pequenos gestos do cotidiano, para que altares sejam erguidos em adoração a Deus, para que jardins sejam cultivados exalando o perfume de Cristo. Eu sempre conto sobre a minha vovó Ruth, uma senhora de 90 anos, que hoje já brinca de eternidade na presença de Deus. Mas eu lembro que com 90 anos de idade, ela acordava às 6 horas da manhã para orar no sentido bonito do negócio, falar com Deus, bate-papo, orar por seus netos e por seus filhos. E eu lembro que em 2010, chegando na casa da minha mãe, tinha um bilhetinho da minha avó em cima da mesa. Minha avó, que era aposentada do Estado como professora de educação infantil,
ela tinha um salário mínimo. Ela vivia com algum grau de conforto pelo cuidado coletivo dos filhos, mas ela mesma era um salário pequenininho. E tinha lá um recadinho da minha avó com a letra dela. Esse recado minha mãe tem até hoje, guardado. Ela dizia o seguinte: filho, estou deixando aqui uma quantia para te ajudar todo mês nas passagens para o seminário e para a igreja. E ali a quantia de R$20. R$20 para pagar as passagens de um mês é quase nada. Mas eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Porque você percebe o tamanho dessa atitude? O que fez uma senhora de 90 anos olhar para o salário dela, escrever um bilhetinho para o neto e dizer: todo mês eu quero te dar um pouquinho, do pouquinho que eu tenho, para te ajudar a ir para a igreja e ir para o seminário. Por que eu escolhi a atitude da minha avó? Porque o nome dela você não vai saber nos livros de história. Porque o nome dela não vai estar em destaque num jornal. Mas sabe, o reino de Deus é dos pequeninos. E tem pequenas atitudes que você pode tomar quando sair daqui hoje, cujo valor é eterno. Porque às vezes a gente pensa em coisas muito grandiosas, e Deus usa isso também. Eu posso citar Martin Luther King, Irmã Dorothy, Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, sim, pessoas que ganharam notoriedade. Mas o reino de Deus é dado aos anônimos. A dona Ruth, de que eu sinto uma saudade imensa. O João Paulo sabe, eu não consigo falar dela sem me emocionar. Porque aquela senhora, nascida no interior do Rio, possivelmente com uma visão de mundo e política muito diferente da minha, como aquela senhora, com gestos singelos, derramava a presença de Deus por onde passava. Portanto, que Deus te dê planejamentos e sonhos, visão de futuro, mas que para além dos planejamentos, dos sonhos e do futuro, hoje você descubra quais são os pequenos gestos que vão provocar impacto na sua casa, no seu trabalho, no trem, no metrô, na calçada, em qualquer lugar. Atitudes que não vão ser registradas nos grandes veículos de comunicação, mas vão ser anotadas no livro da vida com um valor espiritual tremendo. Portanto, perseverem na comunhão. Consolidar, ganhar raiz, é compreender que o amor, na sua prática singela, é o principal testemunho de Deus. Caminhando para o final, nunca façam isso para um pastor. O risco desse mudar o sentido, tipo, cuidado, pastores perdem a noção com uma facilidade. Consolidar na fé é perseverar na graça. E aqui é um ponto muito importante, amigos e amigas.
Nosso relacionamento com Deus. Isso que eu vou falar agora é muito perigoso, mas eu acho muito necessário. Nosso relacionamento com Deus não se dá por nosso mérito, nem por nosso esforço, nem por nosso desempenho moral. O reino de Deus é para os fracos, para os que se assumem fracos, para os que se reconhecem fracos. Mas não é no sentido do autodesprezo. Autodesprezo não vem de Deus. Mas no sentido da consciência de que o meu mérito não significa nada para Deus. Que o meu demérito não significa nada para Deus. Conhecem a parábola do filho pródigo? Conhecem? O filho abandona o pai, sai de casa, vai viver a vida, rompe com tudo. Estou aqui, resumindo, não é o texto referência. Fica aqui quase uma indireta. Ah, me convida de novo, que eu prego esse texto aqui. Então aqui eu estou só passando por ele, deixando várias coisas por falar aqui. Mas ele volta. E quando ele volta, tem um primeiro detalhezinho, só isso que eu queria pegar desse texto. O pai o avista de longe. Sabe por que o pai o avista de longe? Porque nunca deixou de esperar. E sabe o que significa isso? Atenção. O reino de Deus não é uma empresa. O que eu quero dizer? Sabe o quarto do filho que foi embora? Ninguém entrou ali. Não há substituição. As roupas ainda estão ali. O cheiro do filho ainda está ali. E quando o filho volta, e o pai faz uma festa, o outro filho que ficou foi reclamar. Do ponto de vista da nossa racionalidade humana, cá entre nós, faz todo sentido. Faz muito sentido. Eu reclamaria também mais do que ele. Faria greve, protesto. Fora, paz, sei lá, qualquer coisa. Mas ele chega para o pai, basicamente, muito obrigado, irmão. Ele chega para o pai e diz: pai, eu estou aqui com você. Eu não fiz o que meu irmão fez. Estou sempre aqui servindo na nossa casa. Daí um teólogo chamado Rubem Alves faz uma poesia em cima disso, e ele interpreta assim, eu concordo com ele. O pai diz para o filho: mas eu não conto crédito. Mas pai, ele saiu, ele foi embora, ele rompeu contigo, ele gastou os bens. E o pai diz: mas filho, eu não conto débito. Dizer isso é muito difícil. Mas é necessário. Porque o Evangelho não é uma corrida do ser humano em direção a Deus. Atenção ao que eu vou dizer agora, ao absurdo que eu vou dizer agora, mas o Evangelho, de maneira constrangedora, quase que irracional, é o contrário. É a corrida de Deus em direção ao ser humano. Isso é graça. 1 João 4,19. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro.
Portanto, essa coisa de Deus, aqui estão os meus méritos. Vem me abençoar. Não é por aí, não. Porque o inverso disso acabaria com a gente. Deus, aqui estão os meus deméritos. Vem me castigar. Eu não conto débito, filho. Eu não conto crédito, filho. Deus não muda o que Ele é em função do que a gente faz. Ele nos amou desde a eternidade. Ou seja, o amor dele não depende de uma boa atitude sua. Portanto, não termina numa má atitude sua. Nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos o amado, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O que eu quero dizer com isso? Que a gente caminha com Deus não por medo. A gente quer agradar o coração de Deus não por culpa. Porque se for por aí, não faz sentido. É por gratidão. Tem um filme, O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme, para mim, tem vários problemas. Ele é americanizado demais na sua visão de mundo. Eu não gosto tanto disso. Eu gosto de uma coisa mais latino-americana. Sei lá. Mas tem uma coisa que eu acho bonita. Todo o esforço de uma tropa para resgatar um homem no meio de uma guerra, o Ryan. Especialmente de um capitão, que é interpretado por Tom Hanks. Nesse esforço para salvar o Ryan, esse capitão morre. Como é o fim do filme? É o Ryan, já velho, com a sua família, ou seja, ele foi salvo pelo ato de bondade de alguém. Ele já foi salvo, ele viveu a vida, ele está com a família dele. Daí ele chega diante ali do memorial desse capitão. Estão acompanhando? E tem uma frase que me marca muito, que ele diz assim: eu espero ter vivido de um jeito digno do que você fez por mim. Caminhar com Jesus não é por medo do inferno. Eu estou bem certo de que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, porque Ele está em Cristo Jesus. Então não é por dívida, não é por culpa, não é porque eu acho que vou deixar de ser abençoado, não é porque a mão de Deus se move de acordo com as minhas atitudes. Toma, Deus, o meu mérito, age em meu favor. Não! É porque eu já estou liberto, é porque eu fui alvo de um amor incondicional. É porque as minhas falhas não anularam o amor de Deus, é porque onde abundou o pecado, já superabundou a graça. É por isso que eu quero viver, eu quero respirar, eu quero caminhar de um jeito digno, de um amor incondicional. Eu não sou mais refém de bênçãos ou maldições, prêmios ou castigos. Deus não depende de mim para ser quem Ele é. Se eu oro, se eu jejuo, se eu faço voto, se eu leio a Bíblia, se eu venho à igreja, eu não estou buscando recompensas. A recompensa já foi me dada no Calvário. Ele já se entregou por mim. Eu não estou correndo atrás de Deus. Eu não estou tentando mostrar para Deus a minha moral, mostrar para Deus o meu jejum, mostrar para Deus a minha oferta, mostrar para Deus a minha conduta. Não!
Eu sou um pecador, eu sou falho, eu sou contraditório, eu sou precário, eu sou finito. A minha fé fraqueja. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, é por isso que eu caminho com Deus. Não é por medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E eu termino essa parte com o Salmo 23. Lembram? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando chega no final, tem um detalhezinho. Bondade e misericórdia. Em algumas traduções, bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Vê se foi isso que eu disse. Vê mesmo, ouve. Eu seguirei a bondade e a misericórdia todos os dias da minha vida. Foi isso? Bondade e misericórdia. Esse é Deus. É constrangedor? Muito. Acho que por isso que o apóstolo Paulo falou, esse amor de Cristo me constrange. Porque é o amor do Pai que espera no portão e que não trata o filho como empregado, você está demitido. Não. O empregado está na casa pelo que faz. O filho está na casa por quem é. O quarto ainda é seu. As roupas ainda são suas. Meu coração ainda é seu. Esse é o Deus que não faz sentido. E só porque não faz sentido, é Deus. Bem, eu quero concluir esse último ponto, é só uma frase. Consolidar na fé, portanto, é perseverar na palavra, é perseverar na comunhão, é perseverar na graça, mas é perseverar em ser igreja. E aqui não estou me referindo à instituição, mas estou me referindo ao corpo vivo de Cristo, que nem se define pela nossa lista de membros, certo? Já viram Crônicas de Nárnia? Bem, o leão é um símbolo de Jesus. E tem lá uma menininha que ama aquele leão, gosta daquele leão, e o leão gosta dela. É lindo o relacionamento daquela menina com aquele leão. Depois, quem quiser, assiste melhor para poder entender isso, eu estou resumindo. Mas tem uma parte que eu acho muito interessante, que o leão faz que vai embora, e vai. E a menininha fala, não, fica aqui. Porque tem aconchego, porque tem intimidade, porque tem relacionamento. Mas aí, na lógica do filme, na narrativa do filme, interpretem isso com uma certa liberdade, mas o leão diz assim para a menina, eu tenho que ir. Eu não sou domesticável. Em outras palavras, eu sou teu, menina. Você vai sempre contar comigo. Mas você não pode limitar por onde eu ando. Ou indo das Crônicas de Nárnia para a minha experiência paterna. Sou pai há 1 ano e 4 meses. Por isso eu vivo permanentemente em sono profundo. É maravilhoso, é cansativo demais. E no início, eu comecei a perceber como era bonito ver Maria, minha filhinha, rindo para mim. E eu fazendo brincadeirinhas, ela ria para mim. Eu me sentia aquele pai assim, feliz, realizado.
Daí chegava uma pessoa, assim, ainda estranha para Maria, tipo João Paulo lá em casa. Aí João Paulo fazia qualquer coisa, e Maria ria para ele. Eu pensava, que isso? Daí, eu tive uma intuição espiritual com relação a isso. Que o sorriso de Maria, minha filhinha, é tipo Deus. É para mim. Mas não é só meu. A igreja, ela não tem que... Eu diria que o nosso caminho não é aumentar o número de cristãos no Brasil. É dar testemunho de Cristo. Sabe por quê? Entendam o que eu quero dizer. É óbvio que eu quero ver mais pessoas caminhando consciente e verbalmente com Jesus. É óbvio que eu quero. Mas eu não acho que eu seja capaz de definir, pela lista de membros da minha igreja, o tamanho do reino de Deus. Entende a diferença? Porque daqui a pouquinho a gente vai ter um Brasil evangélico. Amém. Mas cuidado que pode ser misericórdia. Em que sentido misericórdia? Do que adianta ter um país evangélico explorando o pobre, discriminando o negro? Daqui a pouquinho vai ser um país evangélico com todas as injustiças e maldades que a gente vê se multiplicando por aí. Porque é crescimento de instituição, não é compartilhamento e expansão do reino. Entende a diferença? Que eu estou querendo compartilhar com vocês com muita humildade. Ser igreja não é ter um projeto de poder. Ser igreja é ter um testemunho de serviço. Nós não queremos ocupar determinados espaços. Nós não queremos usar a lei para regular o comportamento das pessoas. Nós queremos dar sinal da presença de Cristo através das nossas vidas e das nossas comunidades. O resto, vocês viram como é que terminou o texto que eu li? Eles iam vivendo, eles iam fazendo a refeição, eles iam testemunhando, eles iam perseverando no ensino dos apóstolos, e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Não é pela minha mão, não é pela lei, não é pela legislação, não é Deus acima de tudo, não. Tem uma frase de Francisco de Assis que eu acho linda. Pregue o evangelho o tempo inteiro. Quando necessário, use as palavras. A gente precisa de menos métodos e mais conteúdo. Menos metas e mais sinais. Menos grandeza de ideal e mais simplicidade de serviço. Com notinhas de R$20 e bilhetinhos, a gente ainda muda esse mundo. E compartilha, não impõe, o amor gratuito que recebemos de Deus na pessoa de Jesus. Amém? Amém? E quando tudo parecer difícil, quando a sua fé vacilar, quando alguma coisa na tua vida acontecer completamente fora do teu planejamento, do teu desejo, quando o absurdo se fizer presente, e quando a sua oração não se traduzir em palavras, porque tem momentos na vida que a gente fica tão perdido que nem a palavra aparece na oração. Daí você acha que não está orando. Cuidado, talvez esteja aí a sua maior oração. Porque no limite Deus nem precisa da tua palavra para interpretar o clamor do teu coração.
Mas eu quero dizer que nesse momento, eu queria que você lembrasse de uma coisa. Uma casa pegou fogo. A família, percebendo o fogo, desceu as escadas para sair e se salvar. Mas uma criança, o filhinho da família, ainda um pouco perdido, não entendendo onde estava, ao invés de descer, subiu. Daí a família chegou lá embaixo, viu que todos estavam ali salvos, menos um. E a criança então apareceu na janela. Só que estava com muita fumaça, ela não conseguia ver nada, ela gritava, pai, pai, pai. E o pai percebeu e viu a criança e disse, filho, se joga. E a criança disse, pai, como eu vou me jogar? Eu não estou vendo você. E o pai disse, não tem problema, porque eu estou te vendo. Tem momentos que é assim, que são assim. Não tenho muita certeza, né? Se joga. Ele está vendo você. É pela graça. Portanto, consolidar é perseverar na palavra, perseverar na comunhão, perseverar na graça e assim ser um testemunho singelo da presença de Cristo no mundo, ser igreja. Que Deus abençoe vocês.